Um homem com 4 esposas, 13 filhos e uma vida inteira fugindo do próprio passado, reúne seus filhos ao redor de seu leito de morte. Ele é velho, ele é cego, e ele está prestes a proferir sobre cada um deles palavras que moldarão nações pelos próximos 3.000 anos. Cada bênção, cada aviso, cada nome. Nada disso é aleatório, porque quando você traça esses 12 nomes do livro de Gênesis até as últimas páginas do Apocalipse, você descobre que as 12 tribos de Israel não são apenas uma árvore genealógica. Elas são um projeto de como Deus constrói um povo, os mantém unidos quando se desfazem e escreve seus nomes nos portões de uma cidade que ainda não foi construída. A maioria das pessoas ouve falar das 12 tribos e pensa que é uma lista para memorizar. Não é. É uma história. E a história começa não com uma nação, mas com um casamento que ninguém queria. Jacó, o homem cuja família se tornaria a nação de Israel, tinha 2 esposas. E a primeira, Lia, não foi sua escolha. Gênesis 29:20 diz: Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Mas na noite do casamento, o pai delas, Labão, trocou as irmãs. Jacó acordou casado com Lia. E a partir desse momento, as 12 tribos nascem da rivalidade, da dor e das orações desesperadas de mulheres que se sentiam invisíveis. Cada nome é uma janela para a dor ou esperança de sua mãe no momento do nascimento. Os nomes não são rótulos, são orações. Lia, a esposa indesejada, dá à luz. Seu primogênito é Ruben, em hebraico, Rayuven. Vem de Ra, ver e Ben, um filho. Gênesis 29:32 nos dá suas palavras exatas. O Senhor certamente atentou para a minha aflição. Agora, pois, meu marido me amará. A primeira tribo de Israel recebe o nome do anseio de uma mulher por ser amada. Isso não é uma nota de rodapé. Essa é a fundação. Deus construiu sua nação sobre as orações de alguém que o mundo ignorava. Então vem Simeão, Shimon de Chama, que significa ouvir. Gênesis 29:33. Porquanto o Senhor ouviu que eu sou desprezada, me deu também este filho. Deus viu, então Deus ouviu. As 2 primeiras tribos são um testemunho de que Deus presta atenção às pessoas que ninguém mais nota. O terceiro filho é Levi. Levi de Lava, que significa ser unido ou estar apegado. Gênesis 29:34. Agora desta vez meu marido se apegará a mim, porque lhe dei 3 filhos. Ela ainda busca o amor de Jacó. Mas a ironia é impressionante. Os descendentes de Levi não se apegarão a um único homem. Eles se apegarão a Deus. A tribo de Levi se tornará a tribo sacerdotal. Aqueles que servem no tabernáculo. Aqueles que carregam a arca. Aqueles que ficam entre Deus e o povo. Lia queria apego a um marido. Deus transformou esse anseio em apego a si mesmo. E então Judá, Yehuda de Iada, que significa louvar. Gênesis 29:35. Esta vez louvarei ao Senhor. E o texto acrescenta: por isso lhe chamou Judá. Então ela parou de ter filhos. Algo mudou. Os 3 primeiros nomes são sobre dor, o quarto é sobre louvor. E é de Judá, a tribo do louvor, que a linha real descende. O rei Davi veio de Judá, e Apocalipse 5:5 chama Jesus de o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O Messias vem do momento em que uma mulher rejeitada parou de pedir amor e começou a dar graças. Agora pause por um segundo e veja o que acabou de acontecer. 4 filhos, todos nascidos da mesma mulher, todos nascidos da mesma ferida. A ferida de não ser amada. E os nomes lidos em ordem contam uma história por si mesmos. Deus me vê, Deus me ouve, Deus está apegado a mim, louvarei a Deus. Essa não é uma lista de nomes de bebês. Essa é uma jornada da rejeição à adoração em 4 passos. E é o fundamento de toda a nação de Israel. Antes que houvesse exércitos, antes que houvesse fronteiras, antes que houvesse um templo, havia uma mulher que ninguém escolheu e um Deus que a escolheu. De qualquer forma, a próxima onda de filhos vem das servas. Raquel, incapaz de conceber, dá sua serva Bila a Jacó. Bila dá à luz Dan. Dan vem da raiz hebraica Den, que significa julgar. Gênesis 30:6.
Deus julgou a minha causa e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Dan significa justiça. Sua tribo mais tarde produziria Sansão, um dos juízes mais famosos da história de Israel, conforme registrado em Juízes capítulos 13 e 16. Mas a profecia de Jacó sobre Dan, em seu leito de morte em Gênesis 49, 16 ou 17, é inquietante. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o cavaleiro por detrás. Essa não é uma bênção confortável. A tribo nomeada Justiça mais tarde se tornaria uma das primeiras tribos a abraçar a idolatria. Juízes 18 registra como os danitas estabeleceram seu próprio sacerdócio não autorizado e adoraram ídolos. E séculos depois, quando o reino se dividiu, o rei Jeroboão colocou um de seus 2 bezerros de ouro na cidade de Dan. 1 Reis 12, 28, 29 registra o momento. A tribo nomeada Juiz se tornou a tribo que se recusou a ser julgada. Depois de Dan, vem Naftali, Naftali da raiz patel, que significa lutar ou contender. Gênesis 30 a 8. Com grandes lutas tenho lutado com minha irmã e de fato prevaleci. Naftali nasce da rivalidade. Mas na história posterior de Israel, essa tribo se estabelece na região norte da Galileia. E isso importa porque Isaías 9, 1 a 2, profetiza a terra de Zebulon e a terra de Naftali. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Mateus 4, 13 e 16. Aplica essa profecia diretamente a Jesus, iniciando seu ministério público na Galileia, no território de Naftali. A tribo nascida de uma luta se tornou a região onde a luz do mundo apareceu publicamente pela primeira vez. Agora a serva de Lia, Zilpa, entra na história. Seu primeiro filho é Gad. Gad significa fortuna ou vem uma tropa. Gênesis 30, 11. Vem uma tropa. A tribo de Gad mais tarde se estabeleceu a leste do Rio Jordão e tornou-se conhecida por produzir guerreiros ferozes. 1 Crônicas 12 e 8 os descreve. Alguns gaditas se juntaram a Davi na fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra, que sabiam manejar escudo e lança, cujos rostos eram como rostos de leões, e eram tão velozes como gazelas sobre os montes. Nome curto, grande reputação. O segundo filho de Zilpa é Azer. Azer vem de Asher, que significa feliz ou abençoado. Gênesis 30, 13. Eu estou feliz porque as filhas me chamarão de bem-aventurada. A profecia de Jacó sobre Azer, em Gênesis 49, 20. De Azer, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. O território de Azer, no norte de Israel, era de fato conhecido por seu solo fértil e olivais. E séculos depois, uma mulher dessa tribo aparece no Novo Testamento. Lucas 2, 36, 38. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Já era muito avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos, que não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. Ela esperava o Messias por toda a sua vida, e quando viu o menino Jesus, o reconheceu. A tribo da felicidade produziu uma mulher cuja alegria finalmente estava completa. Lia então dá à luz mais 2 filhos. Issacar, Issachar, provavelmente de Sacar, que significa recompensa ou salário. Gênesis 30, 18. Deus me deu a minha recompensa, porque eu dei a minha serva ao meu marido. A tribo de Issacar mais tarde ficou conhecida por algo inesperado. 1 Crônicas 12, 32 os descreve. Dos filhos de Issacar, que tinham entendimento dos tempos, para saber o que Israel devia fazer. A tribo nomeada recompensa ficou conhecida pela sabedoria e discernimento. Depois de Issacar, vem Zebulon. Zebulun de Zaval, que significa honrar ou habitar com. Gênesis 30, 20. Deus me concedeu uma boa dádiva. Agora meu marido habitará comigo, porque lhe dei 6 filhos. Ainda esperando, ainda ansiando. E então, depois de 6 filhos,
Lia dá à luz uma filha, Diná. Seu nome significa julgamento ou vindicada. Mas a história de Diná, contada em Gênesis 34, é uma das mais dolorosas da Bíblia. Ela não está listada entre as tribos, mas sua presença na narrativa é um lembrete de que esta história familiar inclui trauma, não apenas triunfo. Então, vamos dar um passo para trás e observar o quadro completo. Até agora, temos 10 filhos nascidos de 4 mulheres diferentes em uma mesma casa. Lia, a esposa não amada, dá à luz 6. A serva de Raquel, Bila, dá à luz 2. A serva de Lia, Zilpa, dá à luz 2. E cada nome é um registro do que aquela mãe estava sentindo naquele momento. Anseio, rivalidade, luta ou alegria, recompensa. Esta não é uma linhagem real nascida em um palácio. Esta é uma família nascida no caos. E esse é o ponto. Deus não espera por circunstâncias perfeitas para construir algo eterno. Ele entra na bagunça, pega os pedaços quebrados e diz: vou fazer uma nação disso. Se você já olhou para sua própria família ou sua própria história e pensou que era muito complicada para Deus usar, esta é a parte da Bíblia que foi escrita para você. E então, finalmente, Raquel concebe. Depois de anos de espera, anos assistindo sua irmã ter filho após filho, Raquel dá à luz José, Yosef de Yasaf, que significa que ele acrescente. Gênesis 30, 24. O Senhor me acrescentará outro filho. José é o filho do anseio, o filho da longa espera. E sua vida refletirá esse tema. Vendido como escravo por seus próprios irmãos em Gênesis 37, falsamente acusado em Gênesis 39, preso e esquecido em Gênesis 40, e então, no tempo de Deus, elevado à segunda posição mais poderosa em todo o Egito, em Gênesis 41. A história de José abrange 14 capítulos de Gênesis, uma das narrativas mais detalhadas de toda a Bíblia. A bênção de Jacó sobre José em seu leito de morte é a mais longa de todas as 12. Gênesis 49, 22, 26. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos se estendem sobre o muro. Os arqueiros amargamente o afligiram. Atiraram-lhe e o odiaram. Mas o seu arco permaneceu forte e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. Pelo Todo-Poderoso que te abençoará com as bênçãos dos céus acima, as bênçãos das profundezas que jazem debaixo, as bênçãos dos seios e da madre. José é uma videira frutífera, cujos ramos se estendem sobre o muro. Essa imagem, uma videira tão produtiva que transborda seus próprios limites, é um retrato do que Deus faz com a dor de pessoas fiéis. Os arqueiros atiraram nele, mas seu arco se manteve. E aqui é onde a matemática tribal fica interessante. José não se torna uma única tribo. Antes de Jacó morrer em Gênesis 48, ele adota os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, e lhes dá a cada um o status de uma tribo completa. Efraim de Perá, que significa ser frutífero. Manassés de Naxa, que significa esquecer. Porque Gênesis 41, 51 registra José dizendo: Deus me fez esquecer todo do meu trabalho e toda a casa de meu pai. Assim, José recebe uma porção dupla através de seus filhos. É por isso que às vezes a Bíblia lista 12 tribos sem José, mas com Efraim e Manassés. E outras vezes lista José, mas não seus filhos. O número permanece em 12, mas os nomes giram dependendo do contexto. O último filho que Raquel tem é Benjamim, e seu nascimento é o mais doloroso de toda a lista. Raquel morre no parto. Gênesis 35, 18. E assim foi que, ao lhe sair a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, que significa filho da minha dor. Mas seu pai o chamou de Benjamim, Binjamim, filho da minha mão direita. Um nome falado no último suspiro, outro falado na fé, a mesma criança, 2 identidades. E Jacó escolhe o que fala vida. A profecia de Jacó sobre Benjamim em Gênesis 49, 27 é feroz. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devorará a presa, e à tarde repartirá o despojo. A tribo de Benjamim produziria o primeiro rei de Israel, Saul, descrito em 1 Samuel 9:10. E no Novo Testamento,
O apóstolo Paulo escreve em Filipenses 3:5 que ele é da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. O filho da dor se tornou o filho da mão direita, e de sua linhagem veio um homem que passou de perseguir a igreja a escrever uma parte significativa do Novo Testamento. Então lá estão eles, todos os 12. E antes de avançarmos para o que acontece com eles como nação, reserve um momento para ouvir os nomes juntos. Porque quando você os alinha, eles quase soam como uma declaração. Ruben, Deus vê. Simeão, Deus ouve. Levi, ele se aproxima. Judá, eu o louvarei. Dan, ele traz justiça. Naftali, através da minha luta. Gade, boa fortuna está chegando. Aser, eu sou abençoado. Issacar, há uma recompensa. Zebulon, ele habitará comigo. José, ele adicionará mais. Benjamim, filho da minha mão direita. 12 nomes, 12 orações, 12 janelas para como Deus pega a matéria-prima do anseio humano e a molda em algo que supera impérios. Essas não são figuras mitológicas em um pergaminho. Esses são os gritos de mulheres reais que se sentiram não amadas, não ouvidas e ignoradas. E um Deus que respondeu a cada uma delas com um filho, cujo nome se tornou uma nação. Agora é aqui que a história toma um rumo devastador. Após o reinado de Salomão, por volta de 930 a.C., o Reino Unido de Israel se divide em dois. 1 Reis 12 registra o momento. O filho de Salomão, Roboão, recusa-se a diminuir os impostos pesados que seu pai havia imposto. 10 das 12 tribos se rebelam e formam o Reino do Norte, que mantém o nome Israel. Apenas Judá e Benjamim permanecem leais à casa de Davi, formando o Reino do Sul chamado Judá. A tribo de Levi, espalhada pela terra como sacerdotes, migrou em grande parte para o sul para Judá após a divisão, já que o Reino do Norte estabeleceu seus próprios centros de adoração não autorizados. Segundo a Crônicas 11, 13, 14, registra essa migração. O Reino do Norte, liderado inicialmente por Jeroboão da tribo de Efraim, imediatamente estabelece 2 bezerros de ouro como centros de adoração, um em Betel, outro em Dan. 1 Reis 12, 28, 29. A partir desse ponto, o Reino do Norte mergulha na idolatria. E em 722 a.C., o Império Assírio conquista o Reino do Norte e deporta sua população. 2 Reis 17, 6. Essas 10 tribos se espalham pelo Império Assírio e se tornam o que a história chama de as 10 tribos perdidas de Israel. Elas não estão totalmente perdidas, pois indivíduos dessas tribos continuaram a se identificar ao longo da narrativa bíblica. Ana, a profetisa de Aser, é um exemplo. Mas como tribos organizadas com posse de terras, elas desapareceram do mapa político. O Reino do Sul, Judá, sobrevive mais tempo, mas eventualmente cai para a Babilônia em 586 a.C., 2 Reis 25. Jerusalém é destruída, o templo é queimado, o povo é exilado. Mas ao contrário das tribos do norte, Judá retorna após 70 anos, como profetizado por Jeremias em Jeremias 25, 11 e 12. Um remanescente retorna, reconstrói o templo e restabelece a adoração. É por isso que na época de Jesus, o povo judeu é chamado de judeus, do nome Judá. A tribo do louvor se tornou a identidade da nação sobrevivente. Mas as 12 tribos não desaparecem da história bíblica. Elas ressurgem em alguns dos momentos mais importantes das Escrituras. Um dos mais vívidos está escondido no guarda-roupa do sumo sacerdote. Êxodo 28, 15 e 21 descreve o peitoral usado pelo sumo sacerdote quando entrava na presença de Deus. Era chamado de Roshen, o peitoral do juízo. Nele estavam engastadas 12 pedras preciosas dispostas em 4 fileiras de 3, e cada pedra era gravada com o nome de uma das 12 tribos. Toda vez que o sumo sacerdote entrava no tabernáculo, ele carregava a nação inteira em seu peito. Não em suas costas como um fardo, mas em seu coração, perto de seu batimento cardíaco. 12 pedras diferentes, 12 cores diferentes, 12 nomes diferentes, todos juntos em uma vestimenta, todos levados perante Deus por um sacerdote. E essa imagem ecoa para o Novo Testamento. Hebreus 7:10 apresenta Jesus como o sumo sacerdote supremo. Aquele que não carrega 12 pedras em um peitoral, mas carrega cada crente em sua intercessão perante o Pai.
As tribos não eram apenas nomes em tecido. Elas eram uma imagem do que estava por vir. E então há Apocalipse. As 12 tribos aparecem 2 vezes no livro final da Bíblia, e ambas as aparições são impressionantes. A primeira é Apocalipse 7, 4, 8. João vê, tem 44 mil servos selados de Deus, 12 mil de cada uma das 12 tribos. Mas a lista não é a mesma do Gênesis. Judá é listado primeiro em vez de Ruben. Levi é incluído, embora geralmente fosse excluído das listas tribais por causa de seu papel sacerdotal. E Dan está faltando. A tribo nomeada juiz, a tribo que levou Israel à idolatria, está ausente da lista. No lugar de Dan, Manassés aparece ao lado de José. A Bíblia não declara explicitamente por que Dan é excluído, mas o padrão é difícil de ignorar. A história de Dan de levar Israel à falsa adoração, começando em Juízes 18 e culminando no bezerro de ouro na cidade de Dan, parece ter consequências que ecoam até o fim da história. Mas aqui está o que vale a pena notar. A inclusão de Levi sugere que algo mudou. No Antigo Testamento, Levi foi separado porque apenas os levitas serviam como sacerdotes. O resto do povo vinha a Deus através dos levitas. Mas na lista de Apocalipse, Levi está de volta entre as tribos. A parede entre sacerdote e povo se foi. 1 Pedro 2,9 captura o que isso significa. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. A visão original que Deus declarou no Sinai, em Êxodo 19:6, de que todo o seu povo seria um reino de sacerdotes, está sendo restaurada. A lista em Apocalipse 7 não é apenas um inventário. É uma declaração teológica. O sacerdócio pertence a todos. Agora a segunda aparição é Apocalipse 21, 12, 14. João escreve: E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos nelas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas ao oriente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas ao ocidente. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Você vê o que está acontecendo? As tribos são os portões, o caminho de entrada. E os apóstolos são o fundamento, aquilo em que tudo se apoia. Antigo Testamento e Novo Testamento, Israel e a Igreja, não competindo, não se substituindo, fundidos em uma cidade, uma estrutura, um lar. E note que os portões estão voltados para todas as direções. 3 para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste, 3 para o oeste. Apocalipse 21, 13. Não importa de onde você venha, há um portão com um nome tribal esperando por você. Ezequiel 48, 30, 34. Já havia profetizado esse arranjo séculos antes. E na versão de Ezequiel, Dan está de volta. A tribo excluída dos 140 mil em Apocalipse 7 tem um portão na cidade eterna em Ezequiel 48, 32. O que quer que a exclusão significasse, não foi a palavra final. Ainda há uma porta com o nome de Dan nela. Pense em uma foto de família que foi rasgada. Não cortada com tesoura, apenas gasta e amassada por ter sido dobrada muitas vezes, carregada em muitos bolsos, manuseada por muitas mãos. Alguns rostos estão desbotados, algumas bordas estão faltando, mas alguém a alisa, a coloca sob um vidro e a pendura na parede de uma casa que nunca será danificada. É isso que Deus está fazendo com as 12 tribos. A família foi dilacerada, o reino foi dividido, 10 tribos foram dispersas, o templo foi queimado. Mas na visão final da Bíblia, cada nome é contabilizado. Cada tribo tem um portão, cada pedra tem um lugar. Aqui está o que permanece com você quando você traça esses 12 nomes de Gênesis a Apocalipse. Os próprios nomes contam uma história. Ruben, Deus vê. Simeão, Deus ouve. Levi, ele se aproxima de Deus. Judá, louvor. Dan, justiça. Naftali, minha luta. Gade, boa fortuna. Azer, felicidade. Issacar, recompensa. Zebulon, honra. José, Deus acrescentará. Benjamim, filho da minha mão direita. Leia esses significados em sequência, e eles soam quase como uma oração. Deus vê, Deus ouve, Ele nos aproxima.
E nossa resposta é o louvor. Ele traz justiça através de nossas lutas, fortuna e felicidade para aqueles que esperam, recompensa e honra para aqueles que confiam. E no final ele acrescenta o que faltava e nos assenta à sua direita. E então há algo mais escondido nessa história que muda como você vê as pessoas ao seu redor. Cada tribo era diferente. Judá liderava, Levi servia, Issacar discernia, Benjamim lutava, Azer provia, Dan julgava. Mesmo quando o julgamento dava errado, 12 pedras no peitoral e nenhuma delas era da mesma cor. Deus nunca quis 12 cópias da mesma tribo. Ele queria 12 expressões distintas da mesma aliança. Seu papel na família de Deus não é ser a tribo de outra pessoa, é ser a sua. Mas talvez a parte que mais me toque sejam os portões. 12 portões em uma cidade que ainda não foi construída. E em cada portão, um nome. Não o nome de uma tribo perfeita. Não o nome de uma tribo que nunca falhou. O nome de uma tribo que nasceu da dor de uma mulher, moldada por séculos de guerra, adoração e peregrinação, dispersa por impérios e ainda assim escrita na entrada da casa de Deus. Seus fracassos não apagam seu nome. Sua dispersão não cancela seu portão. O Deus que te nomeou antes de você nascer é o mesmo Deus que gravou seu nome em uma cidade que você ainda não viu. Jacó começou essa história em seu leito de morte, cego e velho, proferindo palavras sobre 12 filhos que se tornariam uma nação. Apocalipse termina na história com esses mesmos 12 nomes gravados nos portões de uma cidade que brilha com a glória de Deus. E a parte mais notável é que, entre o leito de morte e a cidade, entre a primeira bênção e o portão final, cada uma dessas tribos se quebrou, vagou, caiu e foi levada para casa. Cada uma delas. E ainda assim seus nomes estão nas portas. Se esta jornada pelas 12 tribos mudou a forma como você vê os fundamentos da sua fé, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história que o tempo tentou enterrar. Plante o futuro conosco. O próximo tesouro da verdade será revelado em breve.